Fala pessoal, eu sou o professor Maurício dos Santos, professor de História, e nós vamos conversar sobre História no Enem. Mas eu quero antes convidar você tem que se inscrever nesse nosso canal, conteúdo novo de qualidade toda terça e sábado, você não pode ficar de fora dessa, se inscreva, Missão Enem, Sai Digital, trazendo conteúdo de qualidade para você ajudar a turbinar esse nosso trabalho, fazer com que esse bom conteúdo chegue para o maior número de pessoas. Comente com os teus amigos, compartilhe os links, deixe seus comentários, interage com a gente. Assim a gente tem o feedback para fazer o melhor conteúdo para você, porque é você que vai fazer o Enem, é você que vai arrebentar, tá bom? É um prazer estar aqui, eu sou Maurício dos Santos, professor de História, e quero conversar com vocês um pouquinho sobre essa prova de História do Enem, sobre as questões que aparecem referentes à História dentro da parte de Ciências Humanas. Eu já escutei muita gente dizendo assim que, basta você ler e por eliminação e interpretação de texto você consegue resolver qualquer questão de história. Eu admito que já foi assim, sabia? Houve um tempo na história do Enem, nas primeiras edições, que praticamente todas as questões, inclusive as de exatas, podiam ser resolvidas por eliminação. Esteja antenado, esse tempo passou, ficou para a história do Enem. Hoje em dia, se você não tiver conhecimento técnico, conhecimento específico dessa disciplina, desse componente chamado história, você vai ter dificuldade para resolver certas questões. E deixa eu chamar a atenção de você para um detalhe importante. As questões de história do Enem são muito bem feitas. Se eu tenho algo para elogiar, são as questões de história, a qualidade, a abordagem, a criatividade dessas questões que exigem conhecimento de história do aluno. Então, a boa notícia é que você vai realizar uma prova de excelente qualidade, uma prova que realmente avalia e que privilegia o estudante que se preparou bem. Daí a importância de você estar inscrito no nosso canal, para você ter acesso ao conteúdo de qualidade e estar assim, esticado que nem corda de viola quando você for fazer essa prova aí. Vamos dar uma olhadinha do que eu estou falando então? Olha essa nossa primeira questão aqui, pessoal. Enem 2020. Na Grécia, o conceito de povo abrange tão somente aqueles indivíduos considerados cidadãos. Assim, é possível perceber que o conceito de povo era muito restritivo. Mesmo tendo isso em conta, a forma democrática vivenciada e experimentada pelos gregos atenienses nos séculos 4 e 5 a.C. pode ser caracterizada fundamentalmente como direta. Olha só, tem N informações importantes que ele te trouxe nesse texto. Não precisa ler o texto, vou direto para as alternativas. Não seja doido fazer uma coisa dessas. Olha só, ele está te dizendo que, para os gregos, o conceito de povo era diferente do nosso, era um conceito restritivo, mas mesmo assim, para aqueles que faziam parte desse grupo chamado povo, a participação era direta. Essa informação é fundamental, porque olha só, vamos agora para a pergunta. Naquele contexto, a emergência do sistema de governo mencionado no excerto, quer dizer, excerto é o pedacinho do texto, tá? E esse sistema de governo em questão é a democracia, promoveu o quê? Olha só, competição para a escolha de representantes? Não. Não, porque o enunciado está me dizendo que a participação dos cidadãos era direta. E a gente sabe que nas assembleias dos cidadãos gregos, quando eles queriam participar das tomadas de decisões, eles levantavam a mão e ficavam esperando a vez deles falarem. Eles não escolhiam um representante para ir lá falar em nome deles, entende? A participação era direta. Portanto, não havia escolha de representantes. Veja que se você não conhecer um pouquinho do formato da democracia ateniense e se não tiver lido o texto com atenção, você já patina na primeira alternativa. Veja a letra B. Campanha pela revitalização das oligarquias. Tem gente que pensa assim, nossa, tem um monte de palavra na letra B que eu não sei o que significa, então eu acho que ela deve estar certa. Não, outra armadilha. Vamos lá. Oligarquia quer dizer pequeno grupo no poder. Oligos, em grego, quer dizer pequeno grupo. Um pequeno grupo de pessoas no poder. Cuidado, olha a armadilha. De fato, quem era considerado povo na Grécia pertencia, em Atenas, a um grupo restrito. Mas todo mundo que pertencia a este grupo tinha acesso ao poder. E não apenas um pequeno grupo dentro do pequeno grupo. Entendeu?
Por isso, cuidado, não é letra B. Letra C, estabelecimento de mandatos temporários? Não também porque, primeiro que o texto não está falando no estabelecimento de nenhum tipo de mandato com duração limitada. E segundo, está dizendo que a participação é direta, não tem escolha de representantes. Portanto, você não tem mandatos temporários. Quem é cidadão sempre. E quem é cidadão pode participar sempre. Então não existe mandato temporário. E olha como também não pode ser a letra D. Declínio da sociedade civil organizada? Não. O surgimento da democracia na Grécia Antiga é um dos momentos de maior desenvolvimento da organização da sociedade civil. E declínio quer dizer o quê? Quer dizer o contrário. O momento de decadência da sociedade civil é exatamente o contrário. Sobrou para nós o quê? Sobrou para nós a letra E, a participação no exercício do poder. Este grupo de pessoas, ainda que restrito, que os antigos atenienses chamavam de povo, era quem tomava as decisões participando diretamente do exercício do poder. Questão clássica, assunto clássico, modelo clássico, vai cair no seu Enem. Combinado? Vamos para a próxima então, meus queridos? Olha só, próxima questão. Tema super relevante, hein? E é um tema que eu te diria o seguinte, levando em consideração as notícias que a gente tem visto e muita coisa que tem sido compartilhada nas redes sociais ao longo desse biênio 2020-2021, esse tema aqui se reveste de uma atualidade, de uma importância incrível, não só para você conseguir desempenhar bem no Enem, mas até na formação cidadã e na tua qualidade como ser humano. Olha só, essa atmosfera de loucura e irrealidade criada pela aparente ausência de propósitos é a verdadeira cortina de ferro que esconde dos olhos do mundo todas as formas de campos de concentração. Vistos de fora, os campos e o que neles acontece só podem ser descritos com imagens extraterrenas, como se a vida fosse neles separadas das finalidades deste mundo. Mais que o arame farpado, é a irrealidade dos detentos que ele confina que provoca uma crueldade tão incrível que termina levando à aceitação do extermínio como solução perfeitamente normal. Que texto forte, né, gente? É um texto muito forte. E você vê que tem umas palavras-chave aqui, olha só. Campos de concentração, extermínio e, no texto como um todo, a ideia da banalização da violência, da brutalidade, da ideia do extermínio. Texto de quem? Hannah Arendt, uma filósofa que ela mesma é sobrevivente do Holocausto dos judeus na Segunda Guerra. E olha só, hein? Veja como tudo se aproveita. A questão do Enem, você pode aproveitar tudo, do enunciado, as alternativas, inclusive até as indicações bibliográficas. O livro de onde esse texto foi tirado é um livro da Hannah Arendt chamado Origens do Totalitarismo. E essa expressão, para quem quer desempenhar bem em história, não pode passar batida. Totalitarismo é o quê? É sinônimo de nazismo, sinônimo de fascismo. Então, olha só, palavras-chave para pensar aqui. Campos de concentração, extermínio, totalitarismo, nazismo, fascismo, banalização da violência. A partir da análise da autora, no encontro das temporalidades históricas, evidencia-se uma crítica à naturalização da violência. Já te dei a resposta. Você percebe como aqui estamos fazendo o caminho contrário? Eu li com vocês o texto, interpretei o texto, a partir do que eu sei de história, eu já sei que o texto está falando é a ideia, ela está criticando a ideia da naturalização da violência. Agora eu tenho que achar isso dentro das alternativas. Então, olha só, eu li com atenção o enunciado, eu sei do que a Hannah Arendt está falando e eu já sei o que procurar na alternativa. Tá vendo como... É por isso que eu vou te dizer, eu gosto do Enem. O Enem é aquela prova que enquanto você faz, você aprende. É muito legal isso. Vamos lá então, será que nessa análise da autora, ela está criticando a naturalização do ideário nacional que legitima as desigualdades sociais? Veja, eu concordo que o que está escrito na letra A é um problema, mas não é disso que ela está falando no texto. Em nenhum momento no texto ela fez algum tipo de referência à desigualdade social.
Mas veja, desigualdade social sim é um problema, mas não é disso que ela está falando no texto. No texto ela está falando que os campos de concentração criam uma situação tão irreal que a gente começa a aceitar o extermínio como uma solução normal. Ela está criticando a ideia da banalização da violência. Ela não está criticando a desigualdade social, embora a desigualdade social certamente seja um problema, mas a resposta não é a letra A. Olha a letra B, alienação ideológica que justifica as ações individuais. Não, o que ela está descrevendo no texto é que nos campos de concentração, os membros do governo nazista reuniam aqueles prisioneiros judeus com a intenção de exterminá-los. Justamente não é o que está acontecendo, não é uma alienação ideológica, é o contrário disso. É uma cegueira ideológica que leva as pessoas a coletivamente, e não individualmente, aceitar a ideia do extermínio. A letra B está fora. A letra C está falando que ela está criticando a naturalização da cosmologia religiosa que sustenta tradições hierárquicas. Não, gente, essa é uma daquelas que você pode eliminar até por absurdo. Provavelmente as questões de história vão ter uma alternativa ali que você elimina por absurdo. Essa é uma delas, a da letra C. Porque não existe aqui uma referência religiosa que você tenha percebido, né? Agora, olha só a letra D. Será que estaria certo dizer que esse texto da Hannah Arendt, no qual ela critica a banalização da violência, seria uma crítica também à segregação humana? Quer dizer, a enxergar distinções entre as pessoas, que acabou por fundamentar projetos biopolíticos, ou seja, ideias de superioridade racial e eugenia, que são, infelizmente, as bases de sustentação do totalitarismo? Certo. É isso daqui que ela está criticando com o seu texto e com a sua obra de vida como um todo. E, portanto, olha só, ela também não está criticando o enquadramento cultural que favorece os comportamentos punitivos. Na verdade, a letra E ela fica até difícil de justificar por que ela não se enquadra. Sabe por que eu trouxe para vocês essa questão? Porque ela é uma questão com índice baixíssimo de acerto. Porque na medida em que as pessoas iam lendo as alternativas, elas não tinham ideia nem de que para que lado a bola corre. Como é que eu chuto uma questão dessas? E é por isso que eu insisto naquilo que eu falei agora há pouco. É necessário trazer a referência que você tem de fora, teu conhecimento de história. Só a interpretação do texto não é suficiente. Tem que ler o texto, tem que saber do que ele fala, tem que saber o que é o campo de concentração, em que contexto ele se insere e o que a Hannah Arendt dizia. Tá bom, pessoal? Olha, hein? Questão difícil que nós resolvemos juntos aqui. Vamos para o próximo. Olha só, adoro essa questão. Uma questão que valoriza a cultura afro-brasileira, tendência fortíssima no Enem. Outra importante manifestação das crenças e tradições africanas na colônia eram os objetos conhecidos como bolsas de mandinga. A insegurança, tanto física como espiritual, gerava uma necessidade generalizada de proteção das catástrofes da natureza, das doenças, da má sorte, da violência dos núcleos urbanos, dos roubos, das brigas, dos malefícios de feiticeiros, etc. Também para trazer sorte, dinheiro, até atrair mulheres. O costume era corrente nas primeiras décadas do século XVIII, envolvendo não apenas escravos, mas também homens brancos. Quer dizer, o texto está descrevendo uma prática comum, principalmente entre negros, mas também entre brancos, no Brasil colonial, e a prática era de carregar bolsas de mandinga. Quer dizer, bolsas com alguns objetos misteriosos ali dentro que se acreditava que protegeriam as pessoas de todas essas catástrofes, doenças, tudo de ruim, até mesmo para atrair dinheiro, atrair sorte, atrair mulheres. E não só negros escravos usavam essa crença, esse hábito, mas também homens brancos. Então, olha só, vamos agora para as afirmativas, ficou fácil. A prática histórico-cultural de matriz africana descrita no texto, quer dizer, a prática de carregar bolsas de mandinga, representava uma, letra A, expressão do valor das festividades da população pobre? Nenhuma referência a festas da população pobre. Olha só, letra B, uma ferramenta para submeter os cativos ao trabalho forçado? Cativo é sinônimo de escravo, tá? Não. A bolsa de mandinga
era, na crença do Brasil colonial, a prática de portar objetos que se acreditava que garantiriam proteção e boa sorte ao portador. Nada a ver com festas populares, nada a ver com ideia de facilitar a submissão ao trabalho forçado. Letra C, estratégia de subversão do poder da monarquia portuguesa? Não. Também não há uma referência a uma ideia de subversão política. Agora, a letra D, elemento de conversão dos escravos ao catolicismo romano? Não. Portar bolsas de mandinga é uma prática cultural africana, não uma prática cultural católico-romana, o que nos deixou com a letra E disponível. As bolsas de mandinga eram um instrumento para minimizar o sentimento de desamparo social, que era o que atingia o escravo, fosse ele, né, ou mesmo o negro pobre marginalizado, o branco marginalizado, esses que se sentiam desamparados, portavam consigo a bolsa de mandinga para tentar dessa maneira conseguir algum tipo de amparo, de apoio, de aconchego espiritual. Tá bom, pessoal? Por enquanto é isso. A gente vai continuar produzindo mais conteúdo. Não se esqueça, se inscreva no canal. Missão Enem, Sai Digital. Espero você por lá, hein? Toda terça e todo sábado, conteúdo novo de qualidade para você. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.